só apenas para não esquecermos, são os habituais e não já sabem, mas é apenas para lembrar. Quinta-feira teremos o nosso culto de orações bíblico, às 20h30, e no domingo teremos a escola bíblica dominical às 10 e o culto às 11. São estas as nossas informações, a nossa agenda semanal, para que todos relembrem. Vamos agora considerar a nossa oferta no Euro Missionário. Enquanto entoamos o hino Seja Família Cristã, lembramos nesta hora os servos do Senhor que aceitaram o chamado e servem na sua seara. Que os seus lábios tributem sempre o louvor ao Senhor, dando a conhecer o Evangelho sempre com alegria. Então vamos colocar o Euro semanal ali no palco, enquanto entoamos o hino Seja. Quem quiser ficar de pé. Da mesma forma como estes servos se dedicam a sua vida à seara do Senhor, Ele também nos chama a segui-lo. É o que vamos entoar de seguida com o hino 217. Segue-me. Segue-me.
entoar agora um hino de adoração, de louvor, que reflete a nossa fé acreditada. Enquanto entoamos o hino 1, a antífona, vamos fazer um levantamento dos nossos dízimos e ofertas.
texto e todos nós conhecemos a história. Só que muitas vezes nós não refletimos nessa história. É um capítulo da Bíblia onde fala de coisas perdidas. E aí Jesus vai concluir o texto. Ele começa falando de uma ovelha que se desgarrou, depois de uma mulher que perdeu uma moeda, e fala de um homem que perdeu o filho. Na verdade, perdeu os 2 filhos. E aí eu quero refletir em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. É a história, eu não gosto, todo mundo e nas nossas vidas tem escrito a parábola do filho pródigo. Eu não gosto desse título. Se um dia eu pudesse ter aquelas Bíblias de estudo, se fosse a Bíblia de estudo do Marcos Amazonas, seria a parábola do pai amoroso, não do filho pródigo. Porque a parábola fala do pai. O objetivo é mostrar o cuidado do pai, o cuidado de Deus perante a atitude dos filhos. E hoje nós vamos ver a partir do versículo 25 a atitude de um filho que fica do lado de fora. E às vezes nós somos assim, estamos do lado de fora, não queremos entrar. E antes de ler o texto, eu quero partilhar a história de quando eu pastoreava numa determinada igreja. Eu fui procurado por um homem e chegou para mim, e já tinha muitos anos de vida cristã, e falou assim: pastor, eu disse: irmão, veja bem, será que eu não tenho direito? Eu disse: de que? Ele disse: desde que eu me converti a Jesus, eu nunca fui ao baile, eu nunca fui ao cassino, eu nunca me diverti, eu vivi, mas falando assim com uma tristeza e tudo, aquele pesar de querer ter feito e nunca ter feito. Será que eu não tenho direito? Será que eu não posso? Eu olhei para ele e disse: ainda está em tempo. O senhor não foi porque eu não quis, mas ainda está em tempo, está sofrendo, vai. Ele ficou assustado, assim, né? Porque às vezes nós queremos desfrutar de tudo que a vida nos dá, nós não desfrutamos porque pensamos que Deus vai nos castigar de uma maneira terrível. E vejam o que diz essa parábola, a partir do versículo 25. Esse filho mais velho, e o seu filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Se fosse eu e Miguel, a gente ia sair correndo no meio do baile. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, seu pai rogava que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, porque este teu irmão estava morto, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e como ela é desafiadora e como ela nos coloca no eixo. E eu quero te pedir que o Espírito Santo ele nos ilumine, nos oriente, para que nós
possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos ser desafiados por ela e possamos perceber como é que nós nos encontramos. Dá-nos a capacidade de celebrar a vida e perceber que somos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Do lado de fora, Jesus, ele conta algumas parábolas. A partir do versículo 14, ele cura o homem, ele faz algumas instruções sobre a humildade, aí fala sobre a parábola da mesa, sobre os convidados, ele fala sobre o preço do discipulado, e aí conta essas 3 parábolas. E notem, aquela cultura, nos dias de Jesus, esse filho mais novo, o que ele disse ao pai foi: para mim você morreu. Quando ele diz na parte da herança comunicada, ele estava dizendo para o seu pai assim: você morreu para mim, tu não existes. E dentro daquela cultura era impensável o pai pegar e dividir os bens, mas ele faz isso. Aí esse filho vai para longe, porque ele não quer conviver nem com o pai, nem com os amigos ao redor. Ele quer ir para bem longe, ele quer desfrutar da vida, porque aquela comunidade para ele não lhe interessa. E ele vai embora. Aí ele perde tudo. E o que é bonito é que aí diz o texto que ele caiu em si. Aí ele diz assim: eu vou voltar. E vou dizer para o meu pai, não atento. Ele diz: o pai nunca deixou de ser pai. O pai continuava sendo pai. Mas ele vai ter que dizer assim: eu vou dizer ao meu pai, olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Tu és pai, mas eu não sou digno de ser teu filho. Mas o pai diz assim: olha, você continua sendo filho. Aí entra esse mais velho, que é filho, que é irmão, mas que vive de modo rancoroso. E é sobre isso que eu quero refletir essa manhã. Como é que nós, filhos de Deus, estamos vivendo a nossa vida cristã? Em relação ao Pai e em relação aos nossos irmãos. Será que nós estamos em família ou será que nós estamos do lado de fora? 3 realidades que essa parte aqui me ensina e me choca. A primeira realidade, ele fica do lado de fora por viver como servo e não como filho. Ele não se considerava da família. Ele não se considerava filho. Ele não se sentia amado. Vejam, ele diz, versículo 29, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ele olha para o pai, não numa relação de amor de pai e filho, ele olha numa relação serviçal. Eu sou teu servo, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, tu não és meu pai, tu és o meu dono, tu mandas em mim, e por isso eu não podia pegar nada. E veja como ele se vê não como filho. Aí ele diz ainda no versículo 30, vindo, porém, este teu filho, ele é teu filho, eu não sou, eu não faço parte da família, eu estou do lado de fora. Como é que nós nos vemos? Será que nós nos vemos como filhos de Deus? Será que nós vemos como parte da família de Deus? Que lembre, nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, que nós somos servos. Mas que tipo de servo nós somos? Porque a Escritura nos diz que Ele nos adotou como filhos. A Escritura nos diz que Jesus
já não nos chama de servos, mas de amigos. Mas o texto nos diz que há um homem, que há um filho que não tem prazer, que não se vê como filho, que está dentro da casa, criado, desfrutando de tudo da família, mas está do lado de fora, perdido. Sabe o que isso diz? Que é possível nós crescermos dentro da igreja. É possível nós frequentarmos a escola bíblica dominical. É possível nós sermos batizados. É até possível sermos professor da escola dominical e pregar dentro da igreja. Mas está do lado de fora. Porque não olhamos para o Pai como Pai. Porque não nos relacionamos como família. Porque não temos intimidade com os irmãos e com o Pai. E olhamos as coisas do Pai não como nossas, mas como totalmente deles, e eu não tenho direito de pegar nada. Como é que nós estamos? Nos relacionamos como filhos ou como servos? Nos relacionamos em amor ou como olhamos para o Senhor tirando que não nos dá direito a nada? Esse filho mais velho que não saiu de casa, que não desfrutou de nada, olhava para o pai como um tirano e como um desconhecido. Como é que nós olhamos para o Senhor Jesus? Segunda realidade, porque ele fica do lado de fora, que ele não quer entrar, é que porque ele não se alegra com a restauração daquele que estava perdido. Ele não tem prazer em ver a salvação do outro, o resgate, a restauração. Vejam, a partir do versículo 30, é dito no versículo 29 que o pai preparou uma grande festa. No versículo 30 ele fica revoltado. Ele diz: este teu filho desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Ele não tem alegria em ver a salvação do irmão. Ele não tem alegria em ver o irmão voltando com vida. Ele não tem alegria em ver o seu irmão sendo restaurado. A Escritura diz que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas muitas vezes, talvez, nós tenhamos a atitude desse irmão mais velho. Choramos e nos revoltamos por ver a alegria de um irmão sendo restaurado. Porque estamos cheios de ressentimentos, porque estamos cheios de rancor, porque não sabemos o que é a graça e o perdão, porque não sabemos agir com misericórdia. Ele ser acolhido e sempre pensar: o que ele fez, ele não merece isso. E nós merecemos. Eu tive um bom amigo que já faleceu. Eu não sei se eu devo dizer que ele era preto ou se era negro. Que hoje em dia, sim, em alguns lugares você dizer preto é ofensa. Dizer negro, em outros dizer negro é ofensa. Eu fico sempre na dúvida. Mas eu vou dizer como ele disse também. O nome dele era William. Ele era dessa altura e dessa altura. Sabe aqueles armários complexos? Sim. Então era assim, William. E ele era evangelista. Aí uma vez ele chegou para mim, ele me chamava de Amazonas. Amazonas.
desmancho todo. E como é que nós ficamos quando alguém volta para o Evangelho? E ele seguiu, ele disse: quer ver uma coisa que mais me entristece, irmãos? É quando nós colocamos alguém para fora da igreja. Vejam, esse homem não tem prazer na vida. Ele não se considera filho. Ele não pega nada para celebrar. Não chama os amigos: olha, vamos em casa, vamos tomar um copo juntos, vou pegar um cabrito e vou matar. Bem porque me chamaram para fazer uma chanfana, ele está aí defendendo a vida. Mas não. E ele não faz isso porque ele não se vê como filho. Ele não faz isso porque ele não se relaciona com o pai. Ele não tem prazer quando o irmão volta. Em vez de se alegrar que o irmão não morreu, apesar de ter desperdiçado tudo, ter vindo todo maltrapilho, sujo, enporcalhado, porque ele estava vivendo entre os povos, ele fica revoltado, porque ele não é digno. Ele saiu, eu fiquei, mas fiquei como se nunca estivesse. E às vezes nós estamos aqui como se nunca tivéssemos estado. Às vezes nós estamos na comunhão da igreja, entre aspas, mas sem comunhão com ninguém. Somos como na minha adolescência na igreja que eu cresci, havia um irmão muito querido, mas ele era aquele irmão do ponto. Então, para ter uma ideia, Assembleia de Igreja, ele fazia uma proposta, havia apoio, todo mundo votava a favor e votava contra a própria proposta dele. Era impressionante, sim. Dizia: vamos ficar em pé para cantar o coro ou o hino. Ele pegava, cruzava o braço e ficava sentado. Agora vamos cantar. Ele dizia para levantar, ele levantava. Era assim um negócio, mas tem gente que é assim dentro da igreja. Está, mas não está. É contra. Vive sem alegria, vive sem o prazer de Deus. A Escritura diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria da comunhão, a alegria enquanto me disseram: vamos à casa do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele não vive nada disso aqui. Jesus está dizendo: olha, a gente que se considera povo de Deus, mas não tem prazer nenhum e não manifesta a alegria de Deus na vida. Como é que nós estamos? As pessoas podem perceber em nós a alegria do Senhor. Será que nós somos... nas quintas-feiras nós estudamos o livro de Ageu e já acabamos. Vimos que o nome dele significa festivo ou celebração, festa. Será que nós somos Ageus no dia a dia? Estamos em celebração, festa, com prazer na vida? Ou será que nós somos gente carrancuda, gente feito limão, mas daquele limão azedo? O óleo faz careta. Tem gente que diz assim: olha, fulano vem ali hoje, sabe? Nossa, mas tem outras pessoas que a gente diz: ciclano vem aí hoje para cá. Ah, que alegria, que bênção. Como é que nós somos? Somos aqueles que provocam alegria, ou somos aqueles que provocam careta e revolta, porque não temos prazer e alegria? Não exultamos na restauração. E ele fica do lado de fora, porque não se alegra com a graça da restauração. E por último, ele fica do lado de fora por não aceitar ser família. Por não aceitar ser família. O texto deixa
muito claro. O pai considera como filho. O pai considera como parte integrante da família. Mas ele não se considera família. Vejam, ele diz, versículo 29, este te sirvo. Versículo 30, vindo este teu filho. Ele diz assim, filho meu irmão, que fez esse monte de besteira, tu recebes não. Ele não é meu irmão, ele é teu filho. Eu te sirvo, eu sou teu servo, eu sou teu escravo. Eu estou aqui do lado de fora, eu não faço parte da festa, eu não vou entrar. E ele fez a festa para todo mundo, mas ele diz, eu não sou digno de estar nem nessa festa dos convidados, porque eu não sou parte dessa realidade. Eu não faço parte dessa comunidade. Eu convivo, eu ando ao redor, eu até, mas eu não faço parte. Coisa triste. Nós olharmos e dizer, ele é teu pai, não é meu pai. Ele é irmão de vocês, não é meu irmão. Que eu não faço parte dessa família. Há uma coisa que a Escritura diz e diz com precisão: é que Deus não tem netos. Deus só tem filhos, Ele não tem netos. E nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos viver como filhos de Deus, alegrando-nos com os que se alegram, chorando com os que choram. Vejam, Jesus conclui a parábola dizendo: era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, que coisa bonita, ele diz assim, este teu filho, ele não é meu irmão, mas a palavra do pai diz assim: olha, eu sou tanto teu pai, como ele é teu irmão. Tu és tão família quanto ele, e estás convidado para a festa, para celebrar, para exultar naquele que se alegra conosco, para exultar no Deus da graça, no Deus da vida e da salvação. Mas muitas vezes nós queremos viver isolados, fechados. Nós somos chamados para a festa. E é interessante porque capítulo 15 todo, ele termina com festa e com alegria. Se nós olharmos o capítulo 14, na parábola dos convidados, ela termina com uma grande festa, dizendo que aqueles que aceitaram o convite fazem parte da celebração. Deus nos quer na celebração da vida, felizes, desfrutando da sua graça e da sua restauração. Deus nos quer como família, mas uma família unida, todos dentro de casa, todos participando e desfrutando de tudo que o Pai tem. E Ele diz: desfrute e pegue à vontade, está à sua disposição. Não viva como escravo, viva como filho. Aprenda a desfrutar. Quando eu olho para essa parábola, e alguns anos atrás, eu fiz uma série de pregações nessa parábola, falei sobre o pai, sobre o filho mais novo, falei sobre esse filho, mas quando eu parei para refletir de novo, eu vi essas atitudes. Eu vi que muitas vezes eu próprio fiquei do lado de fora. Como dói ficar do lado de fora. Como dói construir muros que nos separam uns dos outros. Mas Deus, Ele nos convida
para celebrar com os nossos irmãos. Deus nos convida para celebrarmos com os nossos irmãos. E sabe o que nós temos que fazer para celebrar com os nossos irmãos? É aceitar o convite. Ele diz assim: olha, entra. Vejam como é bonito que ele diz. Tenho aqui os meus olhos de novo. Vejam como ele diz assim: tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Ele está dizendo assim: entra para a festa, vamos alegrar, vamos festejar, porque a vida chegou. Ele fala de ressurreição. Ele estava morto, perdido, foi achado, reviveu, voltou para casa. E nós temos que celebrar. Aceite o convite. Se você está do lado de fora, aceite. Festeje. Solta fogos. Que Deus é o Deus da alegria e da graça. Meus irmãos, vamos aprender a viver como filhos. Vamos deixar de ser servos, no sentido mais duro da palavra, que encaram a caminhada da fé como um fardo. Vamos aprender a viver como filhos. Vamos aprender a alegrarmos com a graça da restauração, tanto nossa como do nosso irmão, celebrando a restauração da vida. E vamos aprender a viver família, em comunhão, em alegria, uns com os outros. Amém? Vamos orar? Que convidá-los encarecidamente a orar. E que nós avaliássemos quanto tempo vivido. E se até aqui nosso estilo de vida daqueles que estão do lado de fora, cheio de julgamentos, cheio de barreiras, pedir que você tenha coragem de dizer: Senhor, que eu possa realmente viver como filho, que eu possa ter alegria e prazer, e que eu possa me alegrar com os meus irmãos e festejar com eles, que eu possa ser família. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Ela nos desafia. Seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.